O que é consumo? Todo ser humano é impossível viver sem consumir. O consumo é aquilo que a gente necessita, né? Então, o Brasil caminha por causa do consumo. Mas nós vamos falar hoje de um consumo responsável, né? Então, não é possível viver sem consumo. Consumo é o que se gasta, é o que se consome, é despesa, né? Agora, vamos falar uma coisa importante. Pastor, então o consumo é o quê? É quando você faz uso daquilo que é necessário. Então, por exemplo, você necessita, e eu também, consumir água, luz, alimento. Quando precisamos de uma veste, de um calçado, de uma sandália. Agora, olha que coisa interessante isso. É feito um estudo sobre isso. Consumo é quando faço uso daquilo que é necessário para a minha sobrevivência, sem faltar e sem sobrar. Pastora, quando é que o consumo ele é consciente? Nós precisamos hoje entender que nós precisamos consumir conscientemente as coisas. Como? É aquele que em cada escolha a gente pensa. Então, por exemplo, a pastora Solange ela tem um hábito, deixa eu passar isso para vocês. Planejamento. Primeira coisa, quanto eu ganho? Eu tenho despesas fixas e eu tenho despesas variáveis, né? Então, por exemplo, eu pago luz todo mês, mas ela pode aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho. Então, ali eu já deixo um tanto para a luz, você deixa um tanto para a água, condomínio, não é? Então, a primeira coisa que a senhora faz quando a senhora recebe, o que a senhora faz? É o santo dízimo. Eu, tô falando de mim, há quase 40 anos. Sem faltar um mês, A primeira coisa, eu quero ser abençoado, pastor, eu quero ser um bom consumidor. A primeira coisa que a pastora Solange faz, sou dizimista. Eu tiro a 10ª parte de tudo que o Senhor Deus me dá e eu consagro ao Senhor. A primeira coisa que você precisa saber, não pague conta com dívida, com dízimo. Nunca pague dívidas com o santo dízimo. A vida atrasa, a vida vai para trás. Então, o senhor está dizendo que o santo dízimo ele não pode ser emprestado, ele não pode pagar contas com ele. Se você quer mudança de vida, fica aqui que tem muita coisa vindo hoje, amanhã e depois de amanhã. Então, a pessoa ela tem do primeiro dia do mês ao último para entregar o santo dízimo. Por que eu não posso gastar o santo dízimo? Porque ele não é teu. Porque a Bíblia diz que nós somos mordomos do Senhor. Então, quando a gente recebe, a gente tem que ter muita pressa de entregar na mão de um sacerdote o santo dízimo. Vocês estão me entendendo? Eu, por exemplo, entrego na mão de um sacerdote. Entendeu? Eu faço isso porque eu sigo o que Deus instruiu os sacerdotes e Deus tem abençoado e pessoas estão começando a entregar para pastor e estão sendo abençoadas. Bom, a primeira coisa que você faz, o santo dízimo, a sua oferta. Por quê? O dízimo é diferente da oferta, pastor? Porque o santo dízimo você entrega a 10ª parte. Dízimo quer dizer 10ª parte. Ele é a 10ª parte. O dízimo não pertence a mim nem a você. Ele é do Senhor. Então o Senhor confia a mim e a você para administrar. Somos mordomos, 90%. 10% já é dele. Agora a oferta ela tem uma diferença. A oferta é aquilo que você, em comunhão com Deus, o Espírito de Deus te revela e você entrega. Você está entendendo? Então, no meu caso, por muitos e muitos anos, foi até maior que o santo dízimo. Por isso que em tudo que eu pus a mão na minha vida, Deus prosperou. Porque a minha oferta, gente, ela era maior que o santo dízimo.
Eu estou testemunhando isso para a glória de Deus, não é para a pastora se vangloriar, porque muitas vezes as pessoas perguntam em particular para mim, pastora, qual é o segredo da prosperidade? Qual é o segredo da prosperidade? Em primeiro lugar, é ser de Deus, ter um coração em Deus, presta atenção nisso. Mas ser fiel, ser ofertante, fazer aquilo que Deus manda. Vocês estão me entendendo? Pastora Solange, e aquilo que fica na minha mão? Você orar e saber administrar. É outro segredo. Ter um consumo consciente. Um consumo, o que é isso, pastor? Um consumo responsável. Um consumo com sabedoria, com discernimento. Não é? Então, o consumo consciente é aquele que em cada escolha ela é feita pensando. Então, você não faz na pressa. Você não faz por impulso. Você não faz por desejo, não. Entendeu? É feita pensando no impacto que terá no meio ambiente, na sociedade e até nas finanças. Então, por exemplo, você vai consumir uma quantidade tão grande de plástico, para quê? Sabendo que o plástico se decompõe em 100 anos, sei lá quantos anos. É comprovado praticamente isso, né, gente? Então, por exemplo, eu vou consumir roupa que daqui um mês eu não tenho mais elas? Não. Eu vou esperar para eu consumir aquela roupa que vai durar. Aquele sapato que vai durar. Por exemplo, hoje eu moro num lugar de maresia. Então eu tenho que parar e pensar que tem material aqui que mofa, tem material aqui que desgasta mais cedo. Eu me lembro de um ano que eu saí e comprei roupas muito baratas, mas muito barata mesmo. Resultado, não deu 6 meses, elas tinham acabado, esgarçado, tudo. E aí muitas vezes você fala assim, ai pastora, então você compra uma, duas coisinhas, mas boas, roupas boas, sapatos bons, que você vai ter para muito tempo. Que vai estar de acordo para te dar saúde nos pés. Entendeu, não? É como se você saísse de um exemplo, de uma rasteirinha que te machuca, que vai te causar problemas mais tarde, e você comprar uma sandália de conforto, um sapato de conforto. Então, o consumo consciente é mais ou menos isso. Se você perguntar para mim hoje, eu prefiro ao invés de 20 bolsas. A senhora já teve isso? Já. Mas eu ganhava muito também, né? 20 bolsas. Hoje eu prefiro ter uma, no máximo 2. Quantos sapatos você precisa? O ser humano ele não precisa muito mais que isso, de um tênis, de uma sandália, de um sapato, de uma sandália para ficar em casa. No máximo 5 pares. Por que o ser humano tem 50 pares, 60 pares? Não, pastora, mas isso não é verdade. É. Eu conheço muita gente assim. Mas essa gente talvez vá falar amanhã sobre isso. Então, quando você é de Deus, presta muita atenção no que eu vou te falar. Ele começa a colocar dentro de mim e de você um temor. Por quê, pastora? Porque o dinheiro ele é sagrado. Eu não estou dizendo para ser avarento. Vamos supor, pastor, eu tenho dinheiro, eu estou com tanta vontade de comer aquele pedaço de carne. Você vai ficar sem comer aquele pedaço de carne? Sem comer aquele pastelzinho que você gosta? Sem comer aquilo ali? Mas eu estou falando que quando o consumo ele é consciente, ele é responsável, ele é santo, você não fica gastando ele desnecessariamente. Você não pode comprar comida. Hoje tem pessoas que estão estocando comida, não há necessidade disso. E aí vai se perdendo. Por exemplo, se você estocar comida aqui no litoral, com o calor que faz aqui, pode juntar bichinho. Então, estocar comida, presta atenção, não é consumo consciente, responsável e santo. Jogar comida fora, pôr comida no prato para uma criança que ela não come tudo isso, deixa ela repetir 1, 2, 3 vezes, mas não fazermos isso, deixarmos comida no prato em países orientais, é um desrespeito. É sagrado.
O que Jesus falou quando ele multiplicou pão e peixe? Guarde tudo, que nada se perca. Que nada se perca. Pastora Flávia, amanhã, pastora Nilce, amanhã a gente vai estar falando sobre isso. Pessoas que são doidos por sapatos. Mas amanhã eu vou estar ensinando sobre isso aí. Você já viu o closet de muita gente rica? São 200 pares. Conheço gente que tem 200 pares de tênis. Para que isso? 200 bolsas? Para que isso? Pastor, o ser humano usa tudo aquilo? Ele usa uma vez na vida. Vamos jogar duas. Então, isso não é um consumo consciente, responsável, direcionado por Deus. Isso é um problema que a gente vai falar mais tarde, né? Tá bom? Então, é aquele que cada escolha é feita pensando no impacto que isso pode trazer para as finanças, para a sociedade, para o meio ambiente. É comprovado que uma das coisas que mais polui é o tingimento. Né? Às vezes vai tingir roupa e nem usa. Então a gente tem que parar e pensar sobre isso. Mas quando a pessoa conhece o Senhor Deus, ela é uma pessoa que ela vive debaixo de planejamento. Então eu sei o quanto eu ganho, eu sei as minhas despesas fixas e variáveis. Por exemplo, você precisa se alimentar, mas está acontecendo algo que você precisa estar atento. Todo mês é um valor. Onde eu moro é muito mais do que onde você vive. Então eu tenho que entender, irmãos, que sem pagar o aluguel eu não vivo, sem comer eu não vivo, eu não posso. Água, luz, né? Higiene. Então a gente tem que parar e pensar em tudo isso. Responsabilidade. Então o cristão, ele é dizimista, ele é ofertante e ele tem o direcionamento de Deus para administrar tudo isso. A receita é tudo aquilo que você recebe. E as despesas são as suas despesas. E não parece, mas a nossa vida, a nossa casa, ela tem que funcionar mais ou menos como uma microempresa, como uma empresa. Tem que saber quanto ganho, tem que saber o que precisa gastar, tem que saber gastar e tem que sobrar. Pastora, qual é o segredo da prosperidade? Gente, o segredo da prosperidade é fazer sobrar. Porque o dinheiro, ele se movimenta. Ele é vivo. Ele atrai milagres. Porque ele é sagrado. O salário é sagrado. O que Deus põe na tua mão, trate-o como sagrado. Então, se puder, vamos supor, você ganha um salário mínimo. Se puder sobrar pelo menos R$100 e você guardar e não mexer, é prosperidade que vai chegar na sua casa. É muita bênção que vai chegar. Então você pode, através de um consumo consciente, você ter uma segunda renda. Fazer alguma coisa, vender. Dá para entender? Não. Então, tudo isso, gente, é muito, muito, muito importante você saber. Esse é o consumo consciente. Por exemplo, se eu estou aqui na sala, por que uma luz acesa na cozinha? Consumo consciente. Então, o consumo é aquilo que todo ser humano precisa consumir. Mas tem que ser responsável, consciente. Por que meia hora de banho? Mas eu gosto de tomar banho, pastor. Dá licença. Então vai abrindo e fechando o chuveiro. Por que não deixar toda a roupa da semana para passar um dia só? É preciso pensar. Por que não lavar toda a roupa da casa uma vez por semana? É economia. Vocês estão me entendendo, gente? Entendeu? É preciso analisar, é preciso pensar. Então, isso é consumo. Agora, vamos lá. Consumismo.
Uma coisa, quantos minutos eu tô, Má? Fica de olho para mim, para não ficar, para vocês assistirem. Acho que dá para entrar no consumismo hoje. Vamos lá. O consumismo, deixa eu ver se Deus tem algo mais aqui. Deixa eu terminar o consumo hoje, que amanhã eu quero entrar no consumismo. Amanhã vai pegar fogo, tá? Amanhã vai pegar fogo. Vamos lá. Pastora, Deus falou assim para Moisés: fala para o povo, para eles irem colher o que cada um come por dia. Mas eles eram ansiosos, nervosos, preocupados. O que eles fizeram? Eles foram colher porção dobrada. E no outro dia, na tenda de cada um estava cheio de bicho. O maná se enchia de bicho. E um mau cheiro, filha, que ninguém aguentava. Por que eles fizeram isso? Desobediência. E por que Deus mandou comer somente aquela porção? Porque Deus ensina uma coisa muito importante para mim e para você. Ser dele, obedecer a ele e confiar nele. Nós temos que confiar na provisão de Deus na nossa vida. Qual o dia que eles podiam pegar a porção dobrada? Na sexta, por causa do Shabat, do sábado, que era dia de descanso, que era dia que eles não faziam nada. Então, aquilo que Deus põe na sua mão, presta atenção nisso. Tem um segredo aí. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito Deus o coloca. Mas você tem que cuidar desse pouco. Você tem que dizer, não é ser avarento. Eu me lembro de uma novela que tinha um velhinho lá, que fazia um personagem chamado Nonô Correia. Essa novela, quando eu estava em casa, eu assistia ela. Tem que falar a verdade, né, gente? O homem era riquíssimo, riquíssimo, e trancava tudo dentro, não sei se de um quarto, de um porão. Pastor, isso existe, será? Claro que existe, gente. Aquilo ali é realidade. Então, é raro, mas pode ter aquilo ali. Então, ele trancava tudo aquilo ali. As pessoas, eles brigavam por causa do pedaço de pão, por causa do pedaço de comida. E ele, com joias, com dinheiro, com ouro, com barra de ouro. Um carro que parava na estrada, uma casa tudo velha, tudo feio, tudo sujo. Nós não podemos chegar a esse nível. Isso aí chama-se avareza. É outro lado que precisa ser tratado no ser humano. Então, pastor, é errado, por exemplo, eu dar um conforto para minha casa, o que é responsável. Por exemplo, puxa vida, esse mês deu para eu comprar uma manta que vai ficar bonito nesse sofá, tá precisando. É necessário. Eu vou te dar um conselho quando você for no supermercado. Coma bem. Por quê, pastor? Eu tô falando por experiência própria. Eu já fui em supermercado com fome, gente, e eu comprei um monte de coisa e depois, né, a gente não comeu nada daquilo e não sabia o que fazer com aquilo. Então eu tava com vontade de comer Maria Mole, aquela coisa cheia de açúcar demais, melecada assim na mão. Falei, meu Deus, mas não era nada disso que eu queria. Então quando você vai com fome, presta atenção nisso. Você não pode ficar comendo dentro do supermercado. Mas você já viu umas comidas lá dentro do supermercado? Eu já, mas eu mostrei o saquinho no caixa para pagar, mas mesmo assim eu fui chamada a atenção. E aí, eu tô falando as verdades da minha vida. E aí, resultado, não coma bem antes de ir para o supermercado. Porque senão, por quê, pastor? Você vai comprar muita coisa que você não tem necessidade. O pastor Júlio está dizendo, eu também já fui no mercado com fome, comprei até o que eu não gostava. E é verdade. Ele não está mentindo. É verdade isso. Isso acontece, gente, pode acontecer com qualquer um. Entendeu? Então, vai lá e faz a sua compra necessária, compra aquilo que você gosta, que você pode pagar. É errado, é pecado? Não, não é. Mas nada para sobrar, nada para jogar fora. Aí o inimigo, aí vai entrando o roubador, devorador, destruidor, cortador, aí o negócio vai ficando feio. Vocês estão me entendendo? Isso é verdade, né? Então, eu queria até que vocês fizessem alguma pergunta sobre isso.
Então, ó, muita gente entrando aí, muita gente concordando. Então, eu queria que vocês fizessem perguntas sobre o consumo mais consciente, entendeu? Pastor, eu estou indo para um banco. Vê se você consegue cartões sem anuidade. Então, quer dizer, é uma forma de você... Não parece, não, mas no final do ano dá uma economia muito boa nisso. Então, isso é um consumo consciente, né? Por exemplo, irmãos, as pessoas vêm para a praia. Eu fico tão triste. Por quê? Porque aqui a gente necessita do consumo, do turismo. Mas é preciso cuidar. Se você soubesse a quantidade de lixo que é tirado do mar, de garrafa, latinha. Então, o que acontece? Eu acho que as pessoas precisariam cuidar. Cada um ir para uma praia com uma sacolinha de plástico, 2, leva ali as suas coisas, joga no lugar certo. Uma outra coisa que a gente pode ajudar tanto é separar o que é plástico, o que é vidro, o que é né, as latinhas, alumínio. Isso vai ajudar tanto. Então o Brasil precisa melhorar nesse detalhe. Então são coisas. Eu, por exemplo, no início de construção de templos, vocês não sabem. Eu fui para uma fábrica, eu trabalhei com, eu vendia materiais descartáveis, materiais, tem um nome, é recicláveis, materiais recicláveis. Então é isso. Então, por exemplo, aquilo que não te serve mais, por exemplo, as minhas coisas, eu vivo dividindo roupa, dividindo sapato. Eu não jogo fora assim, por jogar, não. Eu vejo quem tem necessidade. Ontem mesmo eu fiquei sabendo de alguém que tinha necessidade de um edredom, e eu tinha um a mais aqui. Eu falei, puxa vida, vamos ajudar essa pessoa. Então não tem que ficar guardando. Deu para entender? Não. E a irmã Maria Aparecida está dizendo, eu me lembro disso, quer dizer, ela fez parte disso, né? Separar o reciclável, isso é questão de consciência. Sim, sim. Então acho que todos os lugares, todas as cidades precisariam fazer isso. Vocês estão me entendendo? Não. Então, observar, tá? Às vezes você vem para a praia, você tem que dar uma olhada para ver se tá bom para você entrar, se não tá, né? Então, tudo isso aí é questão de cuidar da sua saúde, comer um alimento que te faça bem. Então, gente, tudo isso é muito importante. Tem alguma pergunta aí? Porque senão, porque amanhã eu vou entrar no consumismo e na compulsão. Não é para ninguém ficar triste. É para ajudar a mim e a você.